voltar ao assunto sério. Aí o estatuto... Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele permite que o adolescente vá à consulta sem os pais. Então, no caso de quebra de sigilo, que existe também, só em casos em que ameace a vida, tá. ou que tem alguma doença que os pais precisem saber. Mas essa orientação sexual, a gente faz e com muito prazer. Existe, inclusive, um programa que chama Programa Saúde na Escola, PSE, em que nós vamos até as escolas e a gente faz grupos e palestras justamente para falar sobre as ISTs, porque hoje não é mais DST. Não? Não, por quê? Não, melhorou o termo, porque doença dá a impressão que você tem lá um calo, uma verruga, Tá. A infecção significa que você é portador de uma doença, mas às vezes você não tem o sinal dela, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm HPV e não tem a manifestação do HPV, né? Tem pessoas que têm hepatite e não tem a manifestação HIV. Então, é infecção sexualmente transmissível. Então, hoje a gente explica isso. Então, essa mudança da nomenclatura, inclusive, ela foi muito importante, porque antes, eu peguei essa fase, a gente dava as palestras e a gente colocava as doenças venéreas, aquelas coisas horrorosas. Sim. A pessoa olhava e ela falava, eu não tenho isso. É verdade. Opa, eu não. Nossa, não, pênis não é assim, não, a vagina não é assim. Né? Então, isso ajudou muito, porque hoje a gente já não aborda dessa forma, de mostrar imagem, essas coisas. E... É porque boa parte não vê, né? Exatamente, porque a gente também tem essa cultura de não se observar. Principalmente nós mulheres. Com os homens é um pouco diferente. Com a gente ainda fala, eu não vou olhar. Eu não vou pôr a mão. Ela é feia. Eu quero morrer que fala que a vagina é feia, ela é linda. Então, parece que nós mesmos temos preconceito, Sim. né? Caramba. Sim, nós temos muito. Mas é a sociedade, né? Criação, cultura. Exatamente. Realmente é muito mais ligado pro lado do homem, né? Muito machista, né? Desde do cara que pega um monte e a menina que pega um monte. Exatamente. Quem que é crucificado, né? Exatamente. Ainda hoje ainda tá rolando isso. Então, nessa questão de adolescência, a gente abre mesmo esse espaço para que o adolescente venha procurar ajuda, né? E isso é muito interessante porque nós temos uma semana toda de prevenção de gravidez na adolescência, né? Que tudo isso vem do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos direitos sexuais dos adolescentes. Tem vários artigos muito bacanas a respeito disso. E tem muitos casos. De gravidez na adolescência. Sim. E é interessante porque eu falo assim, tem tanta informação hoje, né? Exatamente. Tem. Porque, então, tipo assim, sei lá, 30 anos atrás, eu acho que... Tinha, mas é menos. Sabe o que que eu hoje acho que eu acho que tá tão fácil. Pô, todo mundo tem um celularzinho com internet. Dá pra E não, procurar é questão alguma da coisa. camisinha também, não precisa comprar. Passa no postinho. Postinho Exatamente. dá, sabe? E, tipo assim, você quer saber alguma coisa, não quer conversar com as amigas? Você tem internet. Exatamente. Sabe? E sites bons. Isso, e na escola, eu lembro que, assim, eu não lembro das pessoas falando essas coisas na escola. Sim. Hoje em dia, o assunto tá na escola também, Mas assim, sabe as palestras, o que eu acho, tudo. casal, que acontece? O adolescente, ele vive perigosamente. Ele acha que Ele não gosta acontece de nada ficar com nesse ele. fio da navalha. Entendeu? Emoção. Eles têm, a gente chama isso de comportamento de risco. Não vai acontecer comigo. Então, eu acho que, isso não, imagina. Então, a gente investe muito nisso. Porque uma gravidez, a adolescente, ela não está preparada para gestar. Sim. Não. Né? Ela tem muito mais chance, inclusive, de morte materna, prematuridade. Ela tem mais risco do que uma pessoa um pouco mais velha, né? Dúvida. O corpo às vezes tá formado, né? Sem dúvida. Tá preparado pra isso. Pra isso. E fora que de repente você planejou todo o teu futuro, vem uma criança aí, você vai ter que mudar muita coisa, né? Sim. Não tô falando que você não vai ser ninguém na vida, né? Nossa, seu mundo acabou. Não, mas muda. Vai mudar muita coisa. A tua trajetória é outra. Exato. Você pode até chegar no ponto que você queria, mas pode ter certeza que a tua trajetória vai ser bem diferente. Vai ter uma curva. Com certeza. Eu acho também. Então, eu acho bem bacana esse assunto, porque é uma questão de saúde pública. Né? É uma questão de gestão. Dá para correr atrás do prejuízo, dá pra gente mudar esse paradigma, com certeza. E tem informação, né? Só o pessoal entender um pouquinho ali, entender o que pode significar uma gravidez na adolescência, né? Exatamente, todos os riscos que isso pode causar. Isso a gente tá falando só de gravidez, né, gente? Fora a questão das infecções, tudo mais aí. Não, porque a gravidez, por mais que a gente acabou de falar, assim, as dificuldades, ela ainda é um presente. Sim. Agora, essas doenças,
Não, não dá. Não dá, entendeu? E quem tá doente, né, não tem cara mais. Tipo assim, aquele estereótipo, né? E a pessoa às vezes pode estar, ela nem sabe também, não tem essa questão. Exatamente. Então, hoje, a saúde pública, ela tá muito preparada. Hoje em dia, existem os testes rápidos nas unidades de saúde, são feitos em larga escala, estão ali para serem realizados, né? Então, hoje, eu acho que o nosso maior investimento tem que ser em saúde, tem que ser em preservar a nossa saúde. A gente tem que fazer de tudo para ter dias melhores, uma saúde melhor, hábitos melhores, justamente porque quem já ficou doente sabe o que é estar doente e precisar de outra pessoa e estar limitado em relação às suas atividades. Então, eu acho que vale a pena todo investimento. Mas faça isso antes de estar doente. Sem porque, tipo da assim, prevenção é tudo. Porque igual quando a gente tava mais gordinho, né? Aí você chegar na médica e falar assim... Não tem como não ver. 2 esquinas você já viu lá o Pedro ali. Tipo, ele comeu um pedaço de pudim e começar a tremer. Entendeu? Tipo... A médica chegar pra você e falar assim, então, do jeito que tá seus hormônios aí, nada é possível. Aí aquilo desaba. Aí você já não tá bem, porque a notícia já não é boa. Sim. E aí você tem que falar assim, pô, não vou poder comer? Pode, né? Você não pode assim, mas é a primeira coisa que vem. Até você não procurar pessoas que te orientem. É assim, nossa, vai tirar outro prazer da minha vida? Exatamente. É uma frustração total. Só que aí você procura pessoas especialistas, né? Uma nutricionista, fazer atividade física. Você vê que, tipo assim, cara, atividade física pra mim, mexeu com a minha estética? Mexeu. É o que todo mundo vê. Mas a pessoa não tem ideia do meu psicológico. Sim, a melhor parte. Então, assim, hoje eu tava tão exausta que eu falei assim, eu vou porque eu tô tão exausta, mas eu vou lá descansar minha mente. Exatamente. Então, assim, hoje minha cabeça parece que abriu uma bolha que eu falo, não, eu não tô cuidando da minha aparência. Não é esse o principal foco da academia. E que todo mundo enxerga como, ai, você tá magra, por que você vai 2 vezes na academia? Meu, quando você me vê 2 vezes na academia... Porque eu tô estressada, É porque amor. se eu não for lá, eu mato alguém, sabe assim? Geralmente esse alguém pode ser eu, então deixa ela em 2, 3, 4... Antigamente eu comia 5 litros de sorvete e 7 cebolitos. Hoje, pra não ter esse desequilíbrio, eu falo, não, fiz atividade. Entendeu? Vou trocar hábito. E eu sou parceiro, eu acompanhava nos 5 litros e no 7. Entendi. Entendeu? Então, assim, parceiro. A gente tem que começar a ver os dois lados Eu levava no ginecologista. Você acha que eu não vou comer 5 litros de sorvete e comer 7 cebolitos? Ele é parceiro. Então eu acho que essa consciência é muito importante. Sim. Mas eu acho que é porque a gente não vê o lado B da coisa. Que é o que Entendeu? a gente vê. Exatamente, sem dúvida. Mas isso, assim, não se julga se não consegue ver, porque você ainda não rompeu uma bolha, sabe? Eu sempre tento, assim, aconteceu uma merda, acho o cheiro bom dela. Porque... Meu pai fala isso, até bosta serve pra esterco. E é verdade. Entendeu? E dá um belo de um esterco. Ixi, isso aí serve? Claro que serve. Sabe? Verdade. O pessoal tem que entender que realmente é melhor prevenir. Falando das IST, por exemplo. Mas quer dizer que eu não vou poder transar? Pode, bicho. Você se prevenir a vida inteira, sem problema nenhum. Se você fizer assim, pode ser que não. A gente tá com amigas, né, assim, sobrinhas de amigas, a gente chama de sobrinha, né? Eu falo assim, põe uma camisinha nessa carteira, hein? Ai, tia! Eu falei, qual que é o problema? Você vai estar preparada. Exatamente. Isso daí, você tem vergonha de comprar? Eu vou comprar pra você. Não, e como se fosse, assim, não é um aval, não é é proteger, é cuidar. Não tô falando pra você fazer, mas se rolar... E o duro que eu fico imaginando uma mãe, que ela fala assim, se eu dou uma camisinha, eu vou falar, então, filha, pode transar. Mas se eu não dou... Então, assim, é uma situação muito complicada. Sim. Porque, tipo assim, eu tô te dando a camisinha, mas não é pra você fazer. Eu tenho muitas... Aí quando fizer, vai fazer 100. Com medo de... Mas até pra prescrição de anticoncepcional, a mãe fala, eu tô dando um aval. Porque qual que é o problema? O anticoncepcional, ele tem esse nome, mas eu acho que tinha que mudar, porque ele não serve só pra prevenir gravidez. Ele trata cisto, ele evita endometriose, ele melhora TPM, porque hoje a gente tem a TDPM, que é muito pior. É o transtorno disfórico pré-menstrual, que é muito mais grave que a TPM. Você tem antes da... É o mesmo período, mas ele tem uma labilidade, uma alteração emocional muito mais importante. O paciente não consegue trabalhar, ela não consegue ter um relacionamento. Mais ou menos isso. Então...
O que acontece? Eu vou desenhar estrelinha na mão. Vou desenhar estrelinha na mão. Eu não sei se... Eu bati, Olha lá, né? tá vendo? Tá vendo? Se condenou. Se ela faz isso ao vivo, Se condenou. você imagina Ai, quem que meu não faz entre Tô quatro paredes. vendo, vou te defender. Ai, Obrigado. isso é terrível. E aí, o que acontece? A mãe fica mesmo com essa faca de 2 gumes. Eu tenho muitas pacientes que elas vêm primeiro. Doutora, eu vou trazer minha filha aqui pra senhora conversar com ela. Porque realmente, gente, a mãe falando, a menina fala, ai, tá bom. Aham. Agora, um profissional falando, elas abordam, elas encaram de uma outra forma. Sim. Entendeu? E a gente precisa ter uma linguagem muito próxima. Eu sou muito sincera, né? Elas falam, ai, transar com camisinha é ruim. Lógico, é muito mais legal sem. Só que não vale o risco. Então, eu costumo falar isso para elas. Eu falo assim, se vocês estão preparadas para isso, vocês têm que estar preparadas para se cuidarem e para arcar com as consequências de um erro. Né? Então, colocar essa responsabilidade, eu acho de extrema importância. Porque até a menina menstruar, ela não entende. Todo mundo fala assim, você ficou mocinha. Querida, você pode ser mãe, você está menstruada, você está menstruando. Então, você entendeu? É uma coisa muito maior. É que pensa você falar, tipo assim, você pode ficar grávida com uma menina que menstruou com 9, 10 anos. Sem dúvida. Ela tipo não tem a assim, idade da responsabilidade que ela Por carrega. isso que eu acho também que os pais não estão preparados para isso. Por isso que precisa da ajuda profissional. Mas eu falo, gente, olha, dá uma dó de ver uma criança de 9 anos. Eu falo assim que tinha que ser a partir dos 15, isso, pelo amor de Deus. Mas agora cada vez mais está sendo mais precoce. E tem ideia do porquê, assim, os estudos? Sim, mudança de estilo de vida, alimentação. Lá vem a alimentação, eu tô falando. Estímulo, porque a menina, hoje as crianças estão muito sensualizadas. Roupa, música, né? E isso estimula, né? Tem ligação então? Sim, depois do El-Chan, verdade. Depois do El-Chan, a puberdade ela começou a ficar mais precoce. Peraí, Gabi, você sabe que é o Chan, né? Eu achei que você ia perguntar pra Gabi o que era puberdade. Geração, né? Mas também, olha essa época, você chegava domingo, você ligava a televisão, tinha lá, banheira do Gugu, Verdade. Porra, gente. Mas verdade. a gente não tinha malícia. Eu não tinha malícia. Como que não tem malícia? Vira e mexe um peitinho pra fora, mas não tinha malícia. Eu acho que é uma coisa inconsciente. O corpo reage, não tem como. Você com o quê? Com 12, 13 anos? Você é louco, bicho. Testosterona, milhão. Olha aqui, não perdi uma banheira do Gugu pelo jeito. A Luísa Ambiel foi tupi. Teve, oxi. Todo intervalo da banheira do Gugu tava no banheiro, furava a parede nessa época. Você é louco. A molecada Gente, Mas isso porque era uma vez por semana. Agora você imagina hoje com músicas que sexualizam tudo, que tá disponível no celular a todo instante. Exatamente. Tem acesso. Fica no subconsciente. Tem acesso livre. Você vai pra escola ouvindo, você quica. Porra, gente. Então isso vai. Isso estimula. Caraca. Sim, isso estimula. Tá vendo, Catarina? Eu não vou deixar você escutar nada disso. Lascou, hein? Lascou agora. Tem um histórico familiar, né? Tem a hereditariedade, mas também tem esses estímulos externos que fazem com que a menina menstrue mais cedo. A gente tem acesso a qualquer tipo de estímulo hoje muito mais fácil. Muito mais fácil. Qualquer molecada hoje com 9, 10 anos tem um celular, tem acesso à internet e muitas vezes tem acesso a qualquer coisa, né? Não são todos os pais que vigiam. Meu Deus do céu, tô começando a ficar com medo. Por causa da sobrinha. Calma. Vai ver quando tiver a filha. Imagina quando tiver uma filha. Eu tava aqui pensando nisso. Eu já comecei a pensar nisso, mas assim, eu nem vou falar. Ai, meu Deus.